Diz a palavra do Senhor, queridos irmãos. Josué, capítulo 7, versículo 1. Prevaricaram, quer dizer, erraram, desobedeceram, fizeram aquilo que não podia fazer, é a palavra prevaricar. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. E por isso, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Até aqui, irmãos. Meu amado, se você for hoje na Europa, países considerados como berço do avivamento cristão, inclusive você está lendo esse livro, está lá. Você vai ver igrejas imensas na Inglaterra, na Escócia, Irlanda, na França e tantos outros países ali da Europa. Você vai ver igrejas evangélicas fechadas, muitas vendidas tornou-se bares, danceterias. Está lá aquele caos, igreja evangélica, ali onde era o berço do avivamento protestante evangélico na época, quando nasceu grandes homens, os moravianos, John Wesley e tantos outros pregadores do evangelho nessa época. Nós temos também exemplos de grandes homens de Deus que tinham uma vida cristã abençoada. Deus os abençoava tremendamente. Mas esses homens vieram cair. Perderam, irmãos, suas bênçãos. Ou a bênção que Deus lhe reservava e lhe dava de contínuo. E o que foi a pergunta que implicou para que essas igrejas se fechassem, para que a obra de Deus acabasse, para que a vida cristã de muitos crentes abençoadíssimos viessem cair e para a lama? O que foi que houve, irmãos? Só tem um porquê, não são vários porquês só. A única coisa, presta atenção no que Deus te chamou nesta noite para você ouvir e a começar de me ouvir. A única coisa que tira a tua bênção, que desmorona a tua vida, que te deixa, você pode ter todos os indicativos que vai dar certo e termina não dando. A única coisa que tira a tua bênção é o pecado. O pecado acaba com a vida da pessoa. O pecado arruína. Amados, lutas nenhuma, seja elas quais forem, que você e eu estejamos enfrentando, derrota a nossa vida. Vai tirar a bênção de nós. Você sabia disso? Abre tua Bíblia.
lá em Romanos, depois a gente volta. Abre lá em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Porque às vezes, irmãos, há uma analogia, uma comparação de dizer: eu estou passando por isso e sou um derrotado, e as coisas não acontecem por causa da luta que estou passando. Querido, nenhuma luta é capaz de tirar a bênção de Deus da tua vida, meu irmão. Não tem uma sequer. Olha o que diz a palavra em Romanos quanto às lutas: para que o diabo não te engane e para que você pessoalmente também não se engane. Olha o que diz a palavra, 8, versículos 37 e 38. Aliás, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não tem, irmãos, uma luta sequer capaz de tirar a bênção de Deus da minha vida. A única coisa que derrota você e a mim é o pecado. Mais nada. Primeiro, quando as lutas, Deus não te deixa passar por coisas além das tuas forças, diz a palavra, porque o Senhor nos dá de acordo com as nossas forças, está escrito lá no livro de Coríntios, e juntamente Ele também nos dá um escape. Então não tem lutas, irmãos. Não, eu perdi isso porque eu estou passando por tanto sofrimento, eu perdi aquilo porque a luta tem sido tão grande, eu chamei aquele palavrão porque o negócio está apertado. Não tem isso, irmão. Você chamou porque o pecado é que está desmoronando o negócio. Lutas não tira a tua bênção. Daí, meu irmão, a gente tem algumas declarações. Ouça a declaração do Senhor. Ele diz: sede santos como eu sou santo. O que ele está dizendo, irmãos? Afasta-te do pecado. Ele também nos diz, irmãos, a importância. Porque você hoje é um abençoado e antes não. Porque antes você vivia sujo, hoje você está limpo. A palavra de Deus diz que Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele não quer, irmãos, que vivamos no pecado, uma vez que o pecado é destruidor. A palavra de Deus diz, olha a expressão, chama o pecado de lama. Ele nos tirou do lamaçal do pecado, chama de lama, lamaçal. Você está completamente sujo, mas a palavra de Deus diz que Ele nos tirou do lamaçal. E o Senhor está dizendo, não quero você no pecado, porque a única coisa que retira de você minha bênção é o pecado. E nós temos um texto, irmãos, que é um texto que o Senhor, Ele vai fundo em balançar com a nossa vida, quando diz, de que se queixa o homem, né? Porque às vezes nos queixamos muito, temos muitas reclamações, temos muitas questões. Aí o Senhor diz, por que você está se queixando? Do que se queixa o homem? Se queixe dos seus próprios pecados. O que o Senhor está dizendo, irmãos? Determinadas coisas só estão acontecendo na tua vida por causa do pecado. Não era para estar acontecendo isto. Então não se queixe. É o que diz a palavra, irmãos. O que é que tira a tua
o pecado. Terrível, acaba. Agora volte para Josué. Abra o texto de Josué onde nós estávamos, no capítulo 7. A palavra de Deus diz, irmãos, que Acã, que era um dos crentes na época do povo de Israel, não era um estrangeiro, não era um desconhecido da verdade, ou um que não conhecia a verdade, não, era um que era da tribo de Judá, israelita, homem conhecedor da lei. Havia uma ordem dada por Deus, que os filhos, já de pequeno, tinham que aprender a palavra, conhecer a palavra. E Acã era um desses, óbvio, um crente. No entanto, a vida dele desmoronou, a vida dele foi para a ruína, acabou, irmãos, foi destruída completamente. O final dele, irmão, olha, o pecado é tão sério, querido, que ele não arrasta apenas você, ele arrasta também aquele que está próximo de você, se brincar. Se essas pessoas comungarem com os teus pecados, é por isso que a palavra de Deus diz, para que nós não sejamos coniventes com o pecado. Nós temos uma declaração ou um registro bíblico sobre a conivência com o pecado, que é escrito através dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Deus chegou para Eli e disse: Eli, por que tu deixas teus filhos fazerem isto? Ele não estava fazendo, Eli, mas porque ele foi conivente, aí Deus deu sentença pela conivência. Perceba como é destruidor, irmãos. Acã acabou com a vida, irmãos, destruiu, foi terrível por causa do pecado. Daí eu quero te dizer algumas coisas. Como nós, irmãos, podemos vencer o pecado nas nossas vidas? Estamos todos nós sujeitos a ele? Claro que sim, queridos, claro que sim. Mas, no entanto, podemos vencê-lo. Primeiro que temos Jesus Cristo na nossa vida, e com Jesus, diz a palavra, eu salto muralhas, destruo exércitos, entro no meio de um esquadrão e não sou atingido. Com Jesus, 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita. Então eu tenho Jesus comigo. Quem tem Jesus é mais do que vencedor, não está mais algemado, antes liberto, porque a palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, se você é liberto verdadeiramente, acabou, meu irmão. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Daí eu quero te dizer algumas coisas que de fato não aconteceram na vida de Acã, senão ele não teria feito isso. Como vencer o pecado? Primeiro, irmãos, o pecado se vence com vida edificada. Tem que ter a vida edificada, irmãos. A palavra de Deus registra, e aí eu vou falar de vida edificada quanto à questão de Josué, que Josué, ele estava sempre na presença do Senhor, quando ele era servidor de Moisés. E o exemplo disso é quando ele permanecia na tenda, que era a tenda onde Deus aparecia para Moisés. É necessário edificação, irmãos. O Senhor Jesus disse: olha, se a casa estiver edificada na rocha, pode vir o que vier,
e ela não vai cair. A edificação faz com que eu vença o maior mal que pode me atingir e me destruir, que é o pecado. Acã não tem muito o que dizer, irmãos. Claramente não tinha vida edificada. Por isso, amados, a importância de você vir à igreja. E eu digo, irmãos, muitos para algumas pessoas que muitas vezes, querido, não, pastor, eu estou com muito trabalho, não entendo isso, mas pelo menos venha domingo para a igreja. Mas venha com o coração de adorador. Porque também não adianta vir para cá só por vir, mas venha para cá para dizer: eu estou com sede e vou beber das águas. Segundo, na tua casa, tua edificação começa na tua casa, meu irmão. Temos dito isso sempre. Não, eu vou para a igreja porque lá começa a minha. Não, sua edificação começa na sua casa. Tua Bíblia na mão, teu joelho no chão, o teu olhar para o céu, tudo começa dentro da tua casa. Como é que eu venço o pecado? Venço o pecado com a vida edificada, irmãos. Por isso Jesus, inúmeras vezes, ele tocou nesse ponto de edificação, através de palavras tais como: ouça minha palavra, orai, abordagem sempre voltando você e eu para a edificação. Amados, aqui no texto bíblico existia uma situação que era as muralhas de Jericó inseridas aqui. As muralhas, eu sei disso, nós sabemos que a vida de todos que estão aqui tem muralhas. Ninguém é isento de muralhas. No entanto, irmãos, para que as muralhas caiam e você alcance a vitória, tem que ter cuidado com o pecado. As muralhas, elas vêm abaixo, a vitória vem. Nesse caso aqui, Acã enfrentou aquelas muralhas também de Jericó, para que nós não caiamos. Por isso que eu li o texto de Romanos. Não, eu estou passando por esta luta e não tem condições, e consequentemente começar a dar lugar ao pecado. Como é que eu venço o pecado? Entendendo que não tem muralhas na minha vida que possa tirar ou destruir ou trazer a derrota para mim, meu irmão. Para que eu não me justifique. Você encontra muitas pessoas fora do caminho do Senhor, ou que estão na igreja, mas estão arrasadas muitas vezes. Você pergunta: o que foi? Você pode ver, ele vai trazer muralhas. Eu vou chamar de muralhas. Não, foi por causa disso, daquilo. Muralhas. E aí começa a trazer as muralhas como motivo para o pecado. Muralha nenhuma tira a bênção de Deus da tua vida, irmãos. Por um motivo: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não tem muralhas, irmãos. Aí Deus, irmãos, é tão maravilhoso. Ele sabe o que vai acontecer na tua vida antes. E antes de acontecer, Ele vai te avisar. Você sabia disso? Porque Ele não quer o teu mal. Ele quer o teu bem. Ele é Pai amoroso, que cuida de nós, que nos ampara. E aqui no texto, antes das muralhas caírem, Deus havia dado uma prevenção, um aviso, irmãos. Ouça os conselhos de Deus para a tua vida, irmãos.
São os melhores conselhos. Quer vencer o pecado para ter a vitória, a bênção? Ouça os conselhos de Deus para a tua vida. Aí Deus chegou e disse, antes das muralhas caírem, disse, olha, as muralhas vão cair, então somente guardem-se daquilo que está contaminado. Guarde-se daquilo que eu estou dizendo não. Não faça aquilo que eu estou dizendo para não fazer. Deus avisou antes, irmãos. Interessante isso. Deus já sabia o que ia acontecer. Aí eu louvo o Senhor. O que a palavra de Deus diz, irmãos? Está escrito em Romanos capítulo 2: nenhum homem é desculpável perante Deus. Porque Deus, irmãos, não vamos nunca chegarmos no céu e dizer a Deus, Deus, eu não sabia, eu fui tão ingênuo e eu não entendi aquilo. Não, irmãos, porque Deus sempre está nos avisando antes. Faça não, meu filho, não vá por ali não, ali é ruim, não entre ali não, venha por aqui. Isso é, irmãos, o chamado. O pastor apacentando suas ovelhas. Aí Deus chegou e disse, tenham cuidado com as coisas contaminadas, irmãos. Então, como eu posso, irmãos, vencer o pecado? Ouvindo os conselhos de Deus. Preciso ouvir esses conselhos, irmãos. Essa palavra de bênçãos. O que Ele quer para mim. Quais são as suas diretrizes. Como diz o apóstolo Paulo, que entendamos qual é a boa, agradável e a profundidade da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, os seus conselhos, a sua palavra, irmãos. Voltando para o texto de Lucas, que já falei, casa edificada na rocha. Jesus, ele foi claro com a multidão que lhe cercava. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que mando? Olha, o conselho, faça o que eu mando, então tua casa está edificada na rocha. Aí vence o pecado, irmãos. Aí Acã tinha recebido, irmão. Josué foi claro antes de entrar em Jericó, antes das muralhas caírem. Então somente cuidem em si do contaminado, do anátema. Aí vem um tal de escondido, misericórdia. Vem um tal de ninguém está vendo. Vem o tal do oculto. Só que tu e eu devemos nos lembrar que a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. E mais, não há nada escondido que não venha a revelar-se. Que coisa maravilhosa. Jesus cuida da tua vida, irmãos. Aí Acã, quando viu escondido, ele viu, guardou, intocou, cavou um buraco e guardou debaixo da tenda. Ninguém viu, irmãos. E a família dele foi conivente com ele. Ninguém viu. Só que eu não é para se importar com quem veja. O que eu devo me importar é com aquele que está vendo, que não tenho como fugir dos olhos dele. Ninguém viu, mas Deus viu. Quando o ribuliço começou, quando a tragédia se instaurou, quando a situação começou a ficar calamidade e houve o clamor, eita, meu irmão, Deus ouve crentes fiéis, irmãos. Por isso não adianta estar fazendo coisas ocultas, porque Deus não desampara o crente fiel. Aí quando clamou, Deus disse, por que vocês estão clamando? Aconteceu assim, 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 assim. E todo mundo ficou pasmado. Mas quem foi?
lance sorte que eu vou mostrar quem foi. Imagina, de mais de 1 milhão de pessoas, que era o povo de Israel. Ele tinha mais de 1 milhão. Quem foi? Quem foi o indivíduo? Quem? O Senhor disse, vou mostrar quem foi. Aí pegou e saiu mostrando, foi ele. O grande problema, irmãos, de Acã é que ele não se arrependeu. Só veio ter remorso depois que a bomba estourou. Deixa eu te dar um exemplo, irmãos. Isso é lamentável. Deus, Ele te ama muito. Como eu li, isso me impactou essa leitura. Não tem nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. E não tem nada, ou por menos que eu faça, ou aquilo que eu não venha fazer nada para Deus me amar menos. Por esse amor, Ele não quer trazer o fatídico para a tua vida. Ele antes vai te avisando: deixe isso, abandone isso não presta. Isso se chama longanimidade. Aí Deus vai, não faça assim não, porque Ele não quer a tua vergonha. Aí Deus, Ele vai primeiro te avisando, te avisando, te avisando. Se você não der ouvidos, aí infelizmente a bomba vai estourar. Mas a culpa não foi de Deus, a culpa foi tua. Aí teve um irmão que na igreja, mulher crente, 4 filhos, todo mundo na igreja, mas esse irmão não estava conformado com aquilo que ganhava. Por isso que a Bíblia diz, né? Em tudo dai graça, fique contente com tudo. Não dá para comer um pãozinho melhor, come o pãozinho que Deus te deu, porque tem negócio. Aí o irmão até me comprou lá os negócios na loja. Mas para resumir a história, quando viu a bomba estourou, irmãos. Quando eu cheguei na loja, a notícia, o irmão, eu até esqueci o nome dele, o irmão tinha sido preso. E até hoje está lá, no hotel, preso. Sabe o que foi que houve, irmãos? Estava envolvido, que ele trabalhava na transportadora, com um grupinho roubando carga. Aí eu pergunto aos amados e queridos, será que Deus não avisou a ele? Não faça isso, deixe isso, está errado. Deus não vai envergonhar, irmãos. Mas a insistência é o terrível. Acã, irmãos, começou a ver a tragédia, porque ele foi lá e não se confessou, não se quebrantou, porque Deus aceita o coração quebrantado, irmãos. Mas ele só veio ter remorso, chorar, depois que a bomba estourou. Por isso, querido, ouça o conselho de Deus na tua vida. Lembre-se de uma coisa importante, irmãos. São esses 2 últimos pontos que eu vou terminar. O pecado é tão terrível que vai acontecer aqui uma cena que é perder até nas coisas pequenas. O pecado tira até coisas pequenas da tua vida, irmãos. Aqui o texto bíblico diz que eles destruíram Jericó, que era uma cidade imensa, grande, muita gente, fortificada. Depois de Jericó, havia uma outra cidade chamada Ai. Cidadezinha pequena, inexpressiva, povinho fraco, não tinha nem arma direito. Aí o povo de Israel foi lá e disse: é muito fraco o negócio lá. E nisso o pecado estava caladinho, o pecado já estava instaurado.
Manda uns 2.000, 3.000 homens. Está aí, irmão, na tua Bíblia, versículo 3. Voltaram a Josué e lhe disseram. Até então nada tinha acontecido, o pecado tinha sido pipocado ainda, viu? Mas tinha acontecido o pecado já, mas não pipocou. E Deus caladinho. Ah, você está pensando que vai vencer sem mim, é? Louvado seja o nome de Jesus. Sem mim nada podeis fazer, diz Jesus para a tua vida. Olha o que diz o versículo 3. Voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, suba só uns 2.000, 3.000 homens, aferiai, não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos, é um bocadinho de gente, é rapidinho que o negócio está rapidinho. Nada funciona, meu irmão, sem Jesus. O negócio pode ser fácil, simplesinho. Não, isso aqui é muito simples. O pecado tira até as pequenas bênçãos da tua vida. Aquelas bênçãozinhas bem pequenininhas. Até isso o pecado tira. Sabe o que aconteceu? Foram lá 2.000, 3.000 homens de Israel. Quando chegou lá, os fraquinhos, os pequenininhos de Ai, colocou todo mundo para correr. Quando veio, lá vem todo mundo correndo, matou um bocado. O que foi que houve? Foi que houve é que quando tem pecado, nem as pequenas bênçãos acontecem na minha e na tua vida, meu irmão. O que foi que houve é isso. Quando se tem pecado, permanece nele até as pequenininhas bênçãos não acontecem na minha e na tua vida. Por isso, olha, a importância, irmãos, do cuidado, da prevenção. Como eu não perco minha bênção, irmãos? Só tem uma coisa que me faz perder o pecado. Então cuida desse pecado, dessas coisas, para não acontecerem, irmãos. Porque até nas pequenas coisas tu és roubado, tu és afligido, tu és atacado, até nas pequenas coisas. E por fim eu quero terminar falando de um Deus que restaura. Louvado seja o nome do Senhor. De um Deus que perdoa. De um Deus que deixa 99 ovelhas no aprisco e vai atrás da ovelha perdida. De um Deus que ama. De um Deus que o filho apenas quer ser recebido como empregado, no entanto é acolhido novamente como filho, irmãos. De um Deus que não quer nos ver na lama, de um Deus que não nos quer ver derrotado, mas de um Deus que quer sempre nos ver triunfantes. E não tem outro meio de triunfar senão nele. E nele é ausência de pecado, santidade, irmãos, restauração. E aí como foi que aconteceu, irmãos? Naquele momento terrível, quando Josué viu a calamidade, a derrota, ele se humilhou perante o Senhor. Ele caiu prostrado, chorando, com o rosto em terra. Senhor, ajude-nos, o que é que está acontecendo? Aí sabe qual foi a palavra de Deus, irmãos? E não pode ser outra. Deus falou imediatamente. Sabe o que está acontecendo? Só foi derrotado por causa do pecado. Agora, tire o pecado do meio e você vai ver minha bênção retornar para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Tira o pecado do meio e tu vais ver minha bênção retornar para a tua vida. Aí foi neste momento que Deus, ao lançar sorte o povo, Deus revelou aonde estava o pecado. E a orientação de Deus é: tire, jogue fora, abandone, porque senão minha bênção não vai estar sobre tua vida. Foi quando eles extirparam, tiraram o pecado do meio do povo. Depois que tirou o pecado, arrancou, jogou fora. Não quero mais o pecado, não quero mais viver nele. Aí Deus começou a trazer novamente a bênção. Aí foram lá em Ai,
pegaram Ai, e aí veio as sequências de vitórias, que são as chamadas vitórias de Josué, várias batalhas vencidas, não houveram mais derrotas, antes só vitórias, até que ele chega no versículo 24, capítulo 24 do seu próprio livro, Josué, já velhinho, com a bengala na mão, ali, homem de Deus, chegou e disse, falando das vitórias, reconhecendo-as, que só conquistou elas, as vitórias, por causa da mão do Senhor na vida deles, de forma porque andaram na presença do Senhor. E aí ele lança a mão de uma frase célebre, que é: escolhei hoje a quem vós quereis servir, se os deuses da terra, ou se é o Senhor, porém eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Em outras palavras, se vocês não quiserem, problema é de vocês, mas eu e a minha família, nós queremos servir ao Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Queridos, lembra-te disso. Não tem luta, por maior que seja, que tire a bênção de Deus da tua vida. Não existe. Só tem uma coisa, uma palavra constituída por 6 letras: pecado. Tira até as pequenas bênçãos de você. Mancha, acaba, derrota. Por isso, amado, lembra-te dessa palavra de hoje, para que a tua vida seja uma bênção. Se edifica no Senhor. O Senhor quer tua edificação, o teu andar na presença dEle, a tua vida agradando a Ele, irmãos. É como a gente, eu nunca vi, irmãos, desde os meus 17 anos que me converti até o prezado momento, eu nunca vi um crente que anda na presença do Senhor ser humilhado, derrotado. Até quando a vergonha vem, Deus transforma a vergonha em honra posteriormente. Sempre acontece assim. Agora dá uma olhadinha no crente que não anda na presença do Senhor, que vive nas coisas erradas, que comunga com o pecado. É só tragédia, derrota, aquela coisa vergonhosa, manear de cabeça por parte dos incrédulos. Olha para ali, eu quero ser crente com aquela pessoa. Entendes, meu querido? Louvado seja o nome de Jesus. Que falem de você, que falem de mim, quando não houver nada. De fato, não se envergonhe quando não há, quando o coração está ali limpo, tranquilo, como diz a palavra. Mas se falarem de nós onde há a intenção, a culpa, aí é motivo de vergonha para as nossas vidas. Então guarda esta palavra no teu coração, porque eu quero te ver, meu querido, abençoado no Evangelho, em Jesus, crescendo em Jesus, vencendo tuas muralhas com Jesus. Vamos orar. Obrigado, Jesus. Senhor amado, querido e bondoso, é verdade, não há muralhas, lutas que impeçam a vitória que Tu tens para nós. Ah, Senhor, é verdade que o que contamina, o que impede, o que interrompe é o pecado. O pecado, ele é tão sério que o único remédio para ele só foi um: a Tua morte na cruz do Calvário. A morte foi o único remédio para o pecado. Por isso que a Tua palavra diz que ao morrer, Tu quebrastes o grilhão da morte, porque ela não pôde te conter. Tu és aquele poderoso que rompe as cadeias, e não há cadeias que prendam aquele que quer andar na Tua presença. É verdade, Jesus. Continua abençoando Teu povo, povo que escolhestes para habitar neste lugar, para louvar o Teu nome aqui dentro, para se edificar aqui dentro. Continua fazendo Tuas maravilhas, porque a Tua palavra diz que o povo que Te conhece é um povo forte, e o povo forte,
Ele faz proezas, porque te conhece, Senhor. Obrigado por tudo. Abençoa este culto especial de louvores, de edificação que será feito amanhã. Como diz tua palavra, como é bom que os irmãos vivam em união. É como óleo que cai sobre a cabeça e desce pela barba de Arão. A comunhão entre os irmãos, a confraternização, a edificação, o amar uns aos outros. Senhor, como é bom. Por isso abençoe, porque sairemos de nossas casas igualzinho ao salmista, já alegre, para louvar o teu nome santo aqui neste lugar, para te adorar, Senhor, como dissestes à mulher samaritana, em espírito e em verdade, Jesus, porque só assim aceitas o adorador. Senhor Jesus, continua abençoando tua igreja, cada servo, para a glória do teu nome. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. A bênção apostólica, irmãos. O Senhor, Ele te abençoe, Ele te guarde. O Senhor, na sua eterna graça, amor e misericórdia, sempre continue segurando as tuas mãos nesta vida, em meio às labutas, às lutas, às questões. Tu com Ele és mais do que vencedor. Atravessarás cada vale, cada mar, cada onda bravia, porque Ele está contigo por onde quer que andares. O seu sustento, a sua graça, jamais deixarão a tua vida desamparado. Antes, Ele estará contigo. Ele é o Senhor. Confia nele, espera nele, e o mais Ele fará na tua vida. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor para todos, e dê a paz ao seu irmão. Jesus lhe abençoe, querido.